Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa disciplina de ciências com o conteúdo crosta terrestre, composição da crosta terrestre, as rochas e o solo. Então, leitura do livro didático da página 92 à página 104. Então, o globo terrestre ele é dividido em algumas partes, né? Então, nós podemos verificar aqui o núcleo, então, que é a parte mais quente, né? Então, sendo a parte mais quente desse globo terrestre, ele também é dividido em duas partes, tá? Em núcleo externo e interno. Aqui nós temos o manto, né? Então, é a parte mais pastosa e que dá origem, então, ao magma, à lava. O manto, então, também ele é dividido em algumas partes. E o manto, é o manto externo, ele também é uma parte sólida junto com a crosta terrestre. Então, conforme vai subindo, vamos dizer assim, né? Ou seja, ou diminuindo a temperatura, vai se solidificando esse magma, né? Então, ele vai se solidificando e também auxilia na formação da crosta terrestre. Então, a crosta terrestre é a parte sólida do globo terrestre e aonde nós encontramos os continentes e também esses continentes estão situados nessas placas tectônicas, tá? Porque essas placas tectônicas, essa parte sólida da crosta terrestre, ela não é única, ela é fragmentada, tá? Então, essas partes fragmentadas, nós damos o nome de placas tectônicas, é aonde nós encontramos, então, os continentes do globo terrestre. Composição da crosta terrestre. Então, a crosta terrestre ela é dividida em duas partes, tá? A parte continental, a parte terrestre, né? E a crosta oceânica, o próprio nome fala do oceano, que está lá na água, no mar, tá? Então, a composição, então, a crosta terrestre ela é dividida em duas partes, tá? Então, crosta continental e crosta oceânica. Continental da Terra, formação de minerais, né? E crosta oceânica da água, do mar. A crosta terrestre, né, é a camada superficial da Terra que se manifesta externamente, que é composta por rochas e minerais. Então, a crosta terrestre, então a crosta terrestre é composta por rochas e minerais. Então, vamos lá. O que é rocha? O que é mineral, né? Então, a rocha, ela é formada por fragmentos de minerais, tá? Então, vamos analisar. Os minerais, então, é a parte mais homogênea, né? E a rocha, ela é uma parte mais heterogênea. Então, a gente consegue identificar vários minerais na rocha, tá? E os minerais, não. Ele é composto, né, então, por alguns fragmentos homogêneos, você consegue identificar ali que é praticamente tudo igual nos minerais. E também os minerais vai dar origem aos minérios, que é a parte sólida, e também tem um uso comercial, tá? Então, rochas. As rochas, então, é agregação, é composto, então, por um ou mais minerais. Então, as rochas é uma parte mais heterogênea, ou seja, com vários fragmentos, né, diferentes, e minerais é mais homogêneo, né, composto apenas por um tipo de fragmento. As rochas são formadas então por minerais, tá? Substâncias então químicas sólidas e geralmente então tem origem orgânica. Então a maioria das rochas é formada por vários tipos de minerais. Um exemplo que eu trouxe aqui é o granito, tá? Então o granito tem origem de rocha magmática, que nós já vamos verificar então as origens dessas rochas, tá? Então ela tem origem magmática, que ela é formada basicamente então por três tipos de minerais, tá? Quartzo, feldespato e mica. Então, o granito, que é utilizado hoje em dia nas construções civis, né? Ela também já foi utilizada antigamente
pelos egípcios, construções de igreja. Então, ela sempre teve uma utilização muito grande pelo ser humano. Então, o granito é o exemplo, então, de uma rocha que é formada, então, basicamente por 3 tipos de minerais, ok? Há 3 tipos de rochas, então, tá? Que vai dar origem a outras rochas. Então, as três básicas são magmáticas, sedimentares e metamórficas, tá? Magmáticas, o próprio nome já lembra magma, tá? Então, magmática tem origem do magma e ela pode ocorrer de 2 formas, tá? Quando esse magma ainda está dentro da crosta terrestre, então ele vai se resfriando. Esse processo é mais lento, tá? Esse processo de resfriamento, mas dá origem também a uma rocha magmática. Ou quando esse magma sai, né, para o exterior, ou seja, através das erupções vulcânicas ou fendas, né? Então esse magma sai, resfria-se a lava e também forma-se então uma rocha magmática. As sedimentares, então, ela é formada, então, através de sedimentos, né? Então, esses sedimentos vão saindo, vai geralmente pelo processo de intemperismo, né? Sol, chuva, vento, né? Temperaturas. Então, esses fragmentos, essas partículas saem daquela rocha que está originando e daí ela vai se depositando e conforme vai se depositando outras partículas por cima, vai compactando e fazendo pressões, tá? Então elas vão ficando compactas. E as rochas metamórficas, o nome indica de metamorfose, tá? Há uma modificação de uma rocha pré-existente. É um processo um pouco diferenciado das sedimentares, porque as sedimentares é aos poucos, né? Por fragmentos, por partículas menores. E a metamórfica ela vai ocorrer justamente por ação de pressões e altas temperaturas, tá? Então, é um processo que tinha origem de uma rocha já existente, mas por causa de pressões e temperaturas transformou, né? Mudou-se por uma outra rocha. O solo, então, agora nós vamos começar, então nós já estudamos, né, como que é formado a crosta terrestre, os processos dessa formação e como que ocorre, então, a formação das rochas que vai dar origem ao solo. O solo, então, ele é composto, né, então, por matérias orgânicas e inorgânicas. Então, o solo é a parte mais superficial da crosta terrestre. E a parte orgânica, então, é composta por seres vivos, né, a matéria orgânica ou matéria em decomposição, tá? Origem, né, dos seres vivos. E a matéria inorgânica, ela ocorre, então, por minerais, que é o desgaste das rochas, então, ela é composta então, por minerais, água e ar, tá? Então, se nós analisarmos, né, a matéria inorgânica é o que tem maior proporção do que a matéria orgânica na formação do solo. Como o solo, então, ele ocorre pela desagregação, né, das rochas, dessas partículas, desses minerais, como que ocorre esse processo? Então, esse processo ocorre chamado por intemperismo, tá? Um processo de intemperismo que vai auxiliar nesse desgaste dessa rocha, tá? Esse intemperismo, ele pode ser de 2 formas, ou no processo do intemperismo físico ou químico, tá? Então, físico está relacionado com calor, temperatura, o gelo. Então, é algo físico que vai auxiliar na quebra dessa rocha. E o químico está relacionado, então, à composição química dessa rocha. Um exemplo é a composição química da água, do ar, que vai auxiliar, então, na desagregação dessa rocha e assim soltando essas partículas de minerais. Então, com a desagregação dessas partículas dessas rochas, então
ocorreu formação de vários tipos de solo, tá? Então, nós temos solo arenoso, né, que nós conhecemos, que tem partículas de areias, que as suas partículas são maiores, então, entre essas partículas, há a formação de poros, né? Então, por isso que quando a água entra em contato com essas partículas, elas ocorre, então, com maior facilidade entre essas partículas, ela não consegue reter a água, tá? Porque os poros são maiores. O solo argiloso, essas partículas, então, são bem menores, elas são mais unidas, mais compactadas. E a água tem maior dificuldade em passar entre essas partículas, tá? O solo de calcário, então, ele é formado por muito cálcio e cal, é utilizado muito nas construções de casas e ele não é indicado na utilização, então, de cultivo. E o solo úmido, então, é mais conhecido como solo escuro, é rico em nutrientes e ele é bem utilizado, então, em cultivo porque ele é rico em matéria orgânica. E aqui nós temos algumas utilizações, né, que o homem faz em cima desse solo. Ele pode estar utilizando, então, no extrativismo, né, extração desses minérios, no cultivo, na agricultura e também na criação de animais. E isso é apenas algumas atividades que o homem exerce, então, no solo, né? Então, se nós verificarmos, o solo é muito importante para nós, seres humanos, e também para todos os outros seres vivos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.